Bom, começando aqui a apresentação do meu TP3, meu nome é Luiz Henrique. Aqui em cima tem um cabeçado com maiores informações sobre o TP3, o que eu fiz, minhas bibliotecas e configurações, minhas variáveis globais de numerador, denominador, quociente e resto, um ponteiro, um auxiliar denominador, um numerador e um auxiliar denominador, os quais têm tamanho 1 byte. Eu tenho aqui o meu setup na qual eu vou configurar o port A e o port B como pinos digitais, e eu ativo os pulos do port B. Eu vou configurar o port A e o port C como saídas, o port B e o port D como entradas. Eu vou configurar o pino R0 e o pino R1 como entrada e saída, respectivamente. Eu vou limpar os portos para evitar erros. Tomar cuidado que aqui eu uso essa máscara para desligar os LEDs no port A e no port C, porque no meu esquemático eu defini que eu ligaria eles com o nível baixo. Eu vou limpar os registradores globais para evitar isso, o quociente, resto, numerador e denominador, e vou inicializar o ponteiro com o valor inicial, que é onde eu quero começar a salvar os meus resultados. Bom, aqui eu faço a limpeza do meu watchdog time no vou limpar o quociente, o resto e o portinho, e vou fazer a leitura do numerador e denominador e salvar em suas respectivos registradores globais, e vou fazer a seleção do método de divisão, se é por soma de deslocamentos ou subtrações sucessivas, que é definido pela leitura do pino R0. Aqui em subtrações sucessivas, eu vou começar chamando uma função verifica zero, que vai verificar se um dos operandos é igual a zero, e caso o numerador seja igual a zero, ele vai para essa função resultado zero, no qual ele vai desligar os pinos do porte A e do porte C, e vai limpar o quociente inverso e vai chamar a função codificada ASCII que vai salvar os resultados no meu file register com os valores codificados em ASCII e volta para o loop. Caso seja uma divisão por zero, com denominador igual a zero, ele chama essa função de divisão por zero, que vai desligar todos os LEDs do porte A, vai limpar o quociente e vai mover o numerador para o resto. Vai fazer o complemento de 2 para, assim, ligar os pinos do porte C, que mostram o resto. E vai fazer a ligação do LED ligado no pino R1 e vai chamar a função codificada novamente. Caso nenhum dos operandos seja igual a zero, ele dá um retorno. E vamos aqui explicar as subtrações sucessivas. Ele vai fazer a limpeza do coeficiente do resto, e vai guardar o numerador em resto, e vai fazer o seguinte, vai mover o denominador pelo estado W e vai fazer a subtração do resto pelo denominador. Caso não ocorra um borrow, eu vou pular essas subtrações sucessivas e vou salvar o resultado da subtração aqui no resto, e vou incrementar o quociente, e volto para o loop de divisão até que essa subtração aqui ocorra em um borrow, que vai fazer com que eu vá para essa função fim de subtrações sucessivas, que vai para a função exibir resultado. E exibir resultado faz somente a seleção do porte A, faz o complemento do quociente salva em W e move o que está em W para o porte A para ligar os LEDs e faz a mesma coisa para o porte C. E seleciona a página do codificado, que chama a função para fazer a aplicação e volta para o loop. Agora aqui, caso fosse selecionada a função de somas e deslocamentos, eu vou fazer a mesma coisa de chamar a função verifica zero, vou limpar as variáveis globais e vou mover o numerador para uma W e salvar isso numa variável auxiliar. Eu vou fazer a mesma coisa com o denominador e vou mover essa máscara para o I, que é a quantidade de iterações que eu devo ter para fazer a divisão. Como é um dividendo de tamanho de 8 bits, esse é o número de iterações que eu vou ter que fazer para fazer essa operação. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou limpar o bit de carry e depois eu vou fazer a rotação para a esquerda do meu numerador auxiliar, vou salvar ele no próprio registrador. Vou fazer a mesma coisa com o resto e vou mover o auxiliar denominador para o W e vou fazer a subtração do resto por esse auxiliar denominador. E caso não ocorra o borrow, eu vou pular essa linha aqui e vou fazer a rotação do quociente para a esquerda e vou decrementar o I e salvar em F. Aí eu vou voltar para o desloca loop, para o loop só deslocamento, e se o I for decrementado e chegar a zero, eu vou para a função de resultado novamente. Vamos aqui, indo para codificar, que eu vou dar um watchdog time, vou mover o valor do ponteiro para o FSR e vou mover a parte alta da posição do endereço da minha nunca table da ASCII no meu W e vou mover isso para o meu PSLAT. Aí eu vou mover o que está inconsciente para W, vou fazer o swap e pegar a parte, o nível menos significativo, e eu vou chamar a função lookup ASCII. A função lookup ASCII é essa tabela passada pelo professor, ela está na página, eu separei ela nessa página, começando a partir desse endereço, para que eu não tivesse saldos para lugares que eu não imaginei. Então ele vai fazer a adição do que está em W no PCL, e vai salvar ele no próprio PCL, e vai tornar com um valor dependente do resultado que eu estou tentando codificar. Depois que eu fizer isso, eu vou salvar esse resultado, o W, que eu retornei, um INDF, que seria o endereço no qual eu estou colocando o FSR. Depois disso, eu vou incrementar o ponteiro, vou mover o ponteiro para W e mover o W para o FSR para eu atualizar onde eu vou salvar os meus dados da divisão. Começando aqui pela simulação, eu tenho os meus estímulos no register injection, começam no endereço 40C, eles estão no documento que eu vou mostrar agora. Primeiro eu vou fazer as subtrações sucessivas, são esses valores que eu vou dividir. Então eu vou começar aqui com essas variáveis, vou começar aqui dividindo 5, 5 por 2, aí eu vou ter que o resultado é esse, 2A, 0, 1, e os resultados foram salvos aqui. Eu não sei porque esses valores foram salvos aqui no meu file register, mas eu tenho aqui, de acordo com a apresentação que o slide que o professor fez, que esses deveriam ser os valores salvos no meu file register, caso eu tivesse esse valor de quociente e resto. Eu tenho 3, 2, 4, 1, 3, 0, 3, 1. 3, 2, 4, 1, 3, 0, 3, 1. Agora, dando uma olhada na divisão, no tempo que demora cada divisão, eu vou ter 1 dividido pelo método das subtrações sucessivas, e ele vai demorar 117 microsegundos. Agora, para fazer a divisão de FF por 14, que seria 255 dividido por 20, ele vai demorar 205 microsegundos. Fazendo a divisão de 0 por 1, eu vou ter aqui que o quociente e o resto são igual a 0, e eu não tenho a ativação da flag porque não é uma divisão por 0, mas é o que vai acontecer agora. E eu tenho a setagem aqui da flag do RE1 em 1 para demonstrar que houve um erro. Agora, para fazer a divisão pelo outro método, eu vou fazer basicamente a mesma coisa.
Só que você dá o RE0 em 1. Setando RE0 em 1, eu vou ver que aqui eu tenho 5 dividido por 2, daí o mesmo resultado. Aí agora fazendo divisão de 1 por 1, eu vou ter aqui, vai demorar 194 microsegundos, dividindo FF por 14. Eu vou ter que essa divisão vai demorar 194 microsegundos, porque ele sempre vai precisar de 8 iterações para fazer essa divisão. Aqui são os tempos que demoraram para fazer cada divisão por cada método. Nas operações sucessivas, eu tive que o 5 dividido por 0,2 demorou 444 microsegundos, 1 dividido por 1 demorou 117, FF dividido por 14 demorou 205 microsegundos, e no caso das somas de deslocamento, o 5 dividido por 2 demorou 194, 1 dividido por 1 demorou 194, e por aí vai.